Tiffany. E cara, o jeito que ele mata não faz sentido nenhum, porque ele tá preso na cama, o cara lá, o Chuck bota o travesseiro em cima da cabeça dele, senta em cima e mata o cara. Mas o Chuck pesa 800 gramas. Como é que ele vai matar o cara? Eu não entendo as pessoas que falam que Chuck não faz sentido. Essas pessoas falam: ai, mas é só um boneco, é só dar uma bica nele. Mano, pelo amor, se um Pitbull ou um Rottweiler te atacar, é só dar uma bicuda? Não, né? O Chuck é a mesma coisa. A série do Chuck já explicou que o feitiço que botou ele dentro do boneco mantém ele com a força de quando ele era humano. Ou seja, ele é um boneco, mas ele tem a mesma força de um homem adulto. Não ia ser só dar uma bicuda nele, não ia adiantar. Eu ouvi várias vezes isso e todo dia eu venho escutado a mesma coisa. É só dar uma bica no Chuck, pegar o boneco no colo e jogar, e que é muito fácil escapar do Chuck. Será que é mesmo? Bom, eu posso te dar um spoiler? Não. Esse vídeo é dedicado para as pessoas que zombam e subestimam o brinquedo assassino. Antes de começar o vídeo, eu queria falar que as informações que estão nesse vídeo aqui foram pegas dos filmes e da série. O intuito desse vídeo não é desmotivar você a continuar com as piadas, apenas refutar elas mesmo. O que eu quero fazer é provar o meu ponto de vista, trazendo coisas do universo do Chuck para a vida real, mas eu acho que nem vai precisar fazer isso, porque o vídeo vai ficar mais explicativo, vamos se dizer assim. E eu tô fazendo isso para mostrar para aquelas pessoas que fazem o que eu falei agora, que não seria tão fácil assim acabar com a vida do Chuck. Mas sem enrolação, vamos para o vídeo. Eu queria começar falando que eu tô com óculos escuro por causa da iluminação que tá aqui na minha cara. E para não prejudicar a minha vista, porque tá muito perto a luz, eu decidi usar os óculos escuros. Como foi explicado na série do Chuck, Charles Lee Ray, quando passou a alma para o boneco, ele teria a força e o peso de quando ele era humano. E isso é essencial, porque isso não foi introduzida na série do Chuck, mas está presente no primeiro filme. Analisando a cena em que o Chuck fica vivo pela primeira vez, você percebe que a Karen tem uma baita dificuldade de segurar o Chuck, porque ele fica se debatendo lá e tal. Dá pra perceber que ela tem uma baita dificuldade de fazer isso. Uma coisa que muita gente fala que é simples, não é mesmo? E isso prova que o Chuck ele tem um peso relativo. Uma dúvida que você deve estar agora: como que o Andy ele segura o Chuck se o Chuck teoricamente tem um peso de um adulto, de um homem, de um humano? Vamos pensar da seguinte forma: quando você desmaia, quando você amolece o corpo, fica mais fácil de outra pessoa pegar você e conseguir te levantar, te carregar, fica muito mais fácil. Olha, só o Chuck quer brincar? E eu não falo que ele tem um peso de um boneco depois que ele faz isso, mas sim um peso parecido com a de um boneco, onde qualquer pessoa poderia carregar o Chuck dessa forma. Caraca, eu expliquei melhor do que no roteiro. Você está virando humano? O quê? Quanto mais tempo você passa nesse corpo, mais humano você se torna. A gente não tem uma prova do peso do Chuck apenas no primeiro filme, porque no segundo filme a gente tem uma cena que me impacta muito, porque na cena a Kyle está dirigindo o carro, porém para persuadir o Chuck e tentar sobressair sobre a estratégia do boneco, ela freia com muita força e o boneco bate no vidro do carro. E se fosse um boneco comum, não era para aquele vidro quebrar, mas como é o Chuck, ele tem um peso relativo, como eu falei para vocês, ele quebra o vidro do carro. Isso prova que ele sim tem uma força relativa ou até mesmo sobre-humana. Porém, você acha que é só nesse filme que isso acontece? Não, porque lá no filme A Noiva de Chuck acontece a mesma coisa. O Chuck tem uma discussão com a Tiffany, e nessa cena a mulher chuta a Tiffany no fogão. O nosso foco não é Tiffany, então esquece a Tiffany. O nosso foco é o Chuck. E quando o Chuck ele é empurrado pelo Jesse, eu não lembro, acho que é Jesse, cadê o roteiro? Quando ele é empurrado pelo Jesse,
ele acaba sendo empurrado e quebra o vidro. O Chuck, ele quebra o vidro. De novo, a gente tem mais uma prova do Chuck de peso. Nesse mesmo filme, tem uma prova concreta de que o Chuck controla o próprio peso de alguma forma. E por mais tosco que seja, lembrando, por mais tosco que seja, essas são provas que estão no universo de Chuck e apresentado no universo do boneco. O Chuck, ele senta na cara lá, que ele tira o piercing do Fred Mercury emo e ele coloca um travesseiro por cima. E depois que ele faz isso, ele senta no travesseiro. E isso colocando peso no travesseiro, matando o cara sem ar. É o universo de Chuck. E se o universo de Chuck apresentou o bagulho dessa forma, o que a gente tem que fazer é aceitar. E essas são as principais informações que a gente tem sobre o peso do Chuck. Assim, mano, o peso do Chuck, ele é igual o peso da dor que eu carrego, que você não deixou o like nesse vídeo. Pô, deixa o like aí, na moral, cara, não custa nada, é de graça. Você abaixa a timeline, clica no joinha aí virado pra cima, e aí você deixa o like. Aí você fala, não, mas eu não quero que ele sofra. Então se inscreve também, meu amiguinho, se inscreve aqui. Ainda não tem o bagulho de seja membro, mas eu creio que eu vou conseguir ativar. Se inscreve no canal e deixa o like. Agora, voltando para o assunto, a força do Chuck já é mais explícito do que o peso do boneco. Como, por exemplo, a vez que o Chuck enforcou um detetive de 2 metros de altura, não sei se era 2 metros, mas ele era muito alto e muito forte também. O Chuck, ele enforca ele e você percebe que o detetive tem muita dificuldade de revidar no Chuck. Também tem o caso do Chuck tentando abrir a proteção de tela lá, aquela grade lá da lareira. Onde a Karen, que é uma mulher, uma adulta, para o tamanho do Chuck, ele não deveria ter tanta força e causar tanta dificuldade de abrir aquele negócio. Isso no primeiro filme, tá? E ele dá muito trabalho pra Karen. E fazendo ela não conseguir aguentar a bronca e pedir pro Andy botar fogo no Chuck. Sim, o Chuck tem a força de um homem, e isso foi apresentado na maioria dos filmes, tá? Não é uma coisa obrigatória que tem que ser apresentada, até porque o filme tem o intuito de divertir e entreter o público, não de dar resposta onde não tem que dar. E se eu não me engano, também tem uma cena do Chuck que a Karen tá segurando a porta e ele quase abre. Se ele quase abre, é porque ele tem muita força guardada dentro daquele bonequinho pequenininho, parceiro. Se ele fosse um boneco que todo mundo fala que é fácil de derrotar, não conseguiria fazer isso. Agora eu vou listar algumas cenas que provam a força do Chuck. Tem o Chuck segurando o pai do Andy pelo pé. Tem o Chuck espancando a professora. Tem o Chuck matando o cara com um travesseiro. De novo. Chuck derrubando o homem com uma cadeirante. Chuck empurrando a cadeirante. Entre outras. Ele também é muito resistente. Para entender que ele não seria tão fácil de ser derrotado. E se você fosse dar uma bica nele, com a agilidade e habilidade do boneco, ele poderia esquivar e acertar sua perna com uma faca. A resistência dele é muito gigantesca, porque ele tem uma resistência que é muito notável nos filmes e também muito notável em outras formas de mídia, porque ele já foi queimado, já foi derretido, desmembrado, decapitado, ele já foi tudo, velho. Ele continuou vivo, perseguindo as suas vítimas. Andy Barclay, Karen, Mike Norris, enfim. Sem contar a estratégia que ele usa. As estratégias do Chuck são muito eficientes. Então, essa conversa que é só dar uma bica no Chuck, só dar um chute nele que tudo se resolve, é mentira. Bom, esse é o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like, comenta. Quis dar minha opinião, mas sem atacar ninguém, claro. Esse vídeo aqui foi apenas pra divertir e não foi pra criticar ninguém. Você pode fazer sua piada normal, eu não ligo se você fizer sua piada. Porém, eu só vi muita gente falando que não fazia sentido e criticando de fato. Oi?
tá? Esse argumento de que não faz sentido o que foi apresentado pra gente acaba de ser refutado através de minhas teorias. Muito obrigado, deixa o like, Jovem Flex se despede de vocês e tchau!